Chegou a hora da nossa pausa gostosa no café. Segunda-feira ela está aqui sempre, nossa querida economista Josi Gomes. Bom dia, prazer revê-la. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Josi, olha, a inflação disparou, a gente tem percebido isso no bolso, né? Ao ir no supermercado, na feira livre, né? De fato, a gente tem gasto mais e levando menos para casa, né? Os alimentos, inclusive, atingiu aí essa inflação, sobretudo os mais pobres, né? E está em disparada. E aí, o que a gente pode dizer? Bom, a inflação é um fantasma que nos ronda, né? Só para relembrar um pouquinho, a década de 80 foi marcada assim, pela pobreza extremada, exatamente por conta da inflação. Verdade. Ou seja, o dinheiro praticamente não tem valor. Esse é o grande dilema, né? A quantia que custava, né, que valia 30 dias atrás, você podia comprar a quantidade de 10, exemplo, no mês seguinte você não compra 5. Então, o dinheiro não tem valor. E aí, com o real, desde 1994, a inflação desacelerou. Houve um controle e o brasileiro conseguia planejar um pouquinho mais, né? Ótimo. E vem controlando, os governos seguintes vêm conseguindo controlar esse fantasma. Só que agora, né, com o efeito da pandemia, com todos... a economia também já vinha dando sinais antes, né, sinais negativos antes da pandemia, então com a pandemia tende a se agravar. E com certeza, como você colocou, quem mais sofre com a inflação são os mais pobres, né? As pessoas que têm uma renda significativa, uma renda acima de 5 salários mínimos, não sente tanto. Mas quem ganha o salário mínimo, 2 até 3... Que é a grande parte da população. Que é a grande maioria, então sofre demais, né? Então a inflação realmente é um fantasma que o ideal que a gente consiga, né, que o governo, que é ele que consegue, consiga ter um equilíbrio, consiga segurar esse fantasma, porque realmente é um mal que... E a gente tem um agravante aí, porque o governo federal já sinalizou que não vai renovar o auxílio emergencial a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro, a coisa tende a piorar um pouco mais. Qual é a avaliação que você faz em relação a esse cenário que está chegando aí, está se aproximando? É uma situação complicada demais, porque não há uma luz no fundo do túnel. Não se tem como aumentar... Existe um desequilíbrio a nível de investimento, só para entender rapidinho. O que o investidor faz aqui? Ele se interessa pelo Brasil, o Brasil é um país interessante, o Brasil é um país que dá um retorno para aqueles que investem, só que em função desse desequilíbrio, seja político, econômico, o investidor se afasta um pouco do nosso país, e se afasta muito até, e com isso a gente não consegue diminuir o índice de desemprego. Esse é o nosso maior gargalo. E é a base do problema, né? Esse é o maior problema. A questão do auxílio emergencial, porque supre uma necessidade de uma camada que está desempregada e não há expectativa de reduzir esse índice, né? Então, a gente não consegue ter uma previsão exata ou aproximada dos próximos meses por conta exatamente de que não houve um crescimento da economia, muito pelo contrário, não há uma redução no índice de desemprego e sem o auxílio. E aí, Josi, o que fazer então diante de um cenário tão negativo que nos aproxima e, sobretudo, um cenário que a gente não sabe o que é que vai acontecer a partir de janeiro? Como é que a gente tem que fazer no dia a dia daqui para frente? Vamos lá, né? Primeiro, bom senso, você precisa ter um equilíbrio nas contas, isso seja para quem tem uma renda acima de 5 salários, que tem uma renda legal, que tem até uma renda, seja ela de um salário mínimo, você tem que... Porque a gente também está num período de festas natalinas, né? Então há uma tendência natural de você querer gastar, de você utilizar o seu crédito para as festas natalinas, enfim. Final do ano a gente se empolga agora um pouco. Na Black Friday também, né? Também, ainda vem essa promoção para agravar também. Então tem um certo equilíbrio. Aos que não têm renda, o que a gente tem visto muito é um movimento em prol da criatividade, né? Ou seja, as pessoas estão se reinventando.
não estão aguardando apenas essa oportunidade do emprego, então estão investindo na sua criatividade. É lógico que toda criatividade para ser colocada em prática também precisa de um certo investimento. De um certo investimento financeiro. Então, como é que faz tudo isso? Não vai dar para salvar todos, né? Não tem como você garantir que todos que investam na sua criatividade, que desenvolvam o empreendedorismo, vai conseguir ter sucesso. Mas é importante entender que é possível. Então, se você tem essa habilidade, se você tem alguma coisa que pode contribuir, né, que pode transformar em renda, invista, acredite, faça. Né? Esse é o momento de buscar exatamente essa reinvenção, essa requalificação, né? E a todos nós, Tiago, cabe também a solidariedade. Nós estamos diante de um momento onde a gente precisa também perceber, ajudar, colaborar de alguma forma, se unir, cooperar, né? Desenvolver o senso da cooperação, do cooperativismo. É verdade, é verdade. Olha, nós estamos falando aqui sobre a alta nos preços, sobretudo dos alimentos. E, Josi, eu tenho um exemplo que retrata exatamente isso. Está aqui, ó, a batata. A batata disparou nos supermercados. O aumento foi de mais de 20% entre setembro e outubro. Vamos acompanhar de fato uma reportagem da Fernanda Burger, direto de São Paulo. Mais um dia para corrigir preços. E é nesse espaço da banca que são feitas mais alterações. É o sobe e desce da batata. De vez em quando eu venho aqui para poder comprar essa promoção. Esperando baixar. Para baixar. O preço está um pouquinho alto ainda, tá? Mas não tem como ficar sem batata, né? Até para o comerciante está difícil acompanhar a variação de preços. A batata, ela estava baixa, porém há um mês ela deu uma alta e agora, hoje, no CEAGESP, ela baixou de novo, em torno de 10% a 15% do valor dela. O clima determina o preço da batata. Em dias frios, a procura pelo produto aumenta, o que já faz o valor subir. Mas não é só isso. O calor melhora a produção lá no campo. Por isso, no verão, o preço costuma cair. De acordo com o levantamento de preços da cesta básica, feito todos os meses pela Fundação Procon São Paulo, em setembro, a batata liderou a lista dos produtos em queda. O quilo caiu 6,71%. Já em outubro, situação inversa. A batata foi o produto que mais subiu, alta de 20,31%. Culpa do clima. Em setembro, a gente verificou uma onda de calor, ali no final de agosto, início de setembro, o que fez com que o preço da batata, se você observar no gráfico, em setembro houve uma diminuição do preço da batata. Posteriormente, para os meses seguintes, como eles anteciparam essa colheita, a oferta de batata ao mercado foi menor e o preço, consequentemente, foi empurrado para cima. E para a sorte do consumidor, a tendência é que o quilo da batata fique mais barato nas próximas semanas. Bom, a vilã agora da vez é a batata, já tivemos um arroz, é um ciclo, né, Josi? Isso, na verdade a gente tem observado esse aumento nos alimentos de um modo geral. Eu tenho visto muita gente reclamar, inclusive eu que vou ao supermercado, tenho visto essa diferença de preço absurda. Todos nós. Né? E aqui a gente ainda tem um agravante, que a gente fica à mercê do clima também. Né? O Brasil é um país tropical, um país que oscila com as estações e com calor ou com frio, e isso afeta diretamente na agricultura e na mesa da gente, né? Exatamente. E há também o oportunismo, a gente não pode esquecer que há aqueles que estão, de uma certa forma, se aproveitando do momento para aumentar seus preços. É o que tem acontecido desde o início da pandemia, inclusive, né? Josi Gomes, mais uma vez, muito obrigado. Sempre bom tê-la aqui toda segunda-feira, viu? Obrigada, eu que agradeço. Ótima semana para você, até semana que vem. Grande abraço.